Olá, namastê, tudo bem com você? Espero que sim. No post de hoje eu vou falar sobre o tema Yoga tem que dar resultado e por que que o Yoga tem que prometer algum resultado nos dias de hoje. Então fica aqui comigo e vamos conversar sobre isso. Bom, essa semana eu fiz um post no Instagram falando sobre Yoga ser obrigatório, assim, tipo, ser esperado que o Yoga dê algum resultado. Tanto para quem consome o yoga, né, para praticantes, quanto para quem vende o yoga, os professores ou instrutores. A gente vive numa sociedade capitalista e nessa sociedade, necessariamente, quase tudo vira produto. A mão de obra era utilizada como uma forma de dos bens de produção lucrassem, sendo isso considerado o nome mais-valia, né, que foi cunhado aí pelo Karl Marx. E com a evolução do capitalismo e as suas crises, que são naturais, o capitalismo ele precisa de crises para poder continuar sobrevivendo, né? Ele não vai estar sempre em plena expansão. Para ele expandir mais, ele precisa de algumas crises e retenções, guerras também, para poder depois crescer de novo. E em uma dessas crises, aí surgiu uma das formas de se lidar com o capitalismo, que é o neoliberalismo, que é o que a gente tem implantado hoje na maioria dos países do mundo. E o neoliberalismo acabou ficando muito mais no mercado financeiro. Tem gente que fala que é uma coisa racional e tudo, mas existem muitas pessoas que trabalham com isso, inclusive no livro O Cisne Negro, de finanças, né? Ele escreveu vários livros, na verdade, para explicar a lógica dele, de como as coisas, na verdade, são bem inesperadas aí quando a gente está lidando com esse mercado. E aí, outra coisa que acabou virando mercadorias foram os serviços. Além dos bens, claro, os serviços. Então, uma pessoa que presta um serviço, ela acaba entrando nessa lógica de mercadoria. Então, o serviço que ela vende é uma mercadoria, e para ela ser um vendedor dessa mercadoria que ela está oferecendo, ela também tem que ser mais apresentável e pensar na sua forma como vai se vestir, vai falar, maquiar. As pessoas e as situações acabam virando objetos, a gente acaba objetificando as nossas relações, porque a gente acaba sendo imbuído, né? A gente fica convivendo muito com essa lógica aí de mercadoria, inclusive de que nós acabamos deixando de ser cidadãos, né, no mundo, ou seja, a gente não participa da sociedade democrática e nem sabe muito bem como fazer essa participação, porque a gente também não sabe muito bem como ela funciona, porque a gente acabou sendo colocado no papel de consumidor, que é uma coisa que o Mujica, né, o ex-presidente do Uruguai, fala, né, nós criamos consumidores e não cidadãos. E o que acontece nessa lógica do consumidor é que o consumidor tem sempre razão. E aí quem trabalha com serviços e produtos e vende coisas, sabe como isso também acaba se tornando uma coisa bem cruel, abusarem mesmo desse poder, desse pseudo-poder que elas têm como consumidores, de ter sempre razão. E eu coloco aqui essa relação do professor de yoga, uma entrevista do Alisson Mascaro, que é um filósofo, professor de direito e também psicanalista, na TV 247. Eu acho que é legal assistir esse vídeo porque vai te dar uma base boa e ele consegue fazer um paralelo muito bom entre essa evolução do capitalismo, né? O sujeito como um sujeito de direitos e deveres nessa sociedade, né? Qual que é o lugar da pessoa no jurídico, e também sobre essa relação do psicanalista na sociedade, né, que ele coloca aí porque ele trabalha com psicanálise, mas eu faço muitas correlações desse lugar entre de analisando e analista com o praticante e o instrutor de yoga. Daí ele fala, basicamente, assim, resumidamente, que essas três pessoas, então, como pessoa jurídica, nós acabamos sendo colocados num lugar de consumidor, que é essa pessoa mimada, que sempre tem tudo o que quer. A análise, por si só, ela não tinha um caráter exatamente útil, assim. Lugar, primeiro, assim, como um lugar muito mais de devoção, de espiritualidade mesmo, né? Então, a espiritualidade, ela não tem que dar resultado, ela não tem que ser útil, até o momento em que surge a igreja protestante, né? E aí, dentro dessa lógica da igreja protestante, de que quem trabalha mais vai para o céu, quem tem mais dinheiro aqui no mundo material porque tem mais bênçãos e tem mais merecimentos, que se encaixou e casou perfeitamente com a lógica capitalista, que é a lógica do trabalho, né, de enaltecer o trabalho. E claro que essa lógica
foi também se imbuindo dentro do yoga, né? Os ingleses entraram como esse papel de colonizador, que é do mesmo jeito que os europeus entraram na África, entraram aqui na América do Sul, né? Como um lugar de fazer uma limpeza étnica até também, e se colocar num lugar de superioridade física e moral. Chamavam até os indianos de negros, né? E aí, muito dos indianos, principalmente das castas mais altas, né, da burguesia, não queria ser passado como esse lugar como inferior aos ingleses, aos colonizadores que estavam dominando o país. Então eles queriam também ajudar a abraçar e juntar essas ideias com a cultura deles para eles serem aceitos, né? Protestante casou muito bem com o capitalismo e ela também foi infiltrada dentro da cultura indiana. Ela, claro, o yoga se infiltrou muito bem na cultura capitalista, porque se não tivesse, a gente não teria sido uma prática que cresceu tanto ao longo dos anos, né? Porque muita dessa lógica do capitalismo, de produtividade, de resultado, de consumo, né, dentro dessa relação também entre o professor e o aluno, nós temos que prometer um resultado, porque a gente precisa vender um produto. E para eu vender um produto, esse produto tem que dar resultado, senão a pessoa não vai investir o dinheiro dela. Então, tudo que a gente faz hoje, quando a gente vai fazer qualquer coisa, tipo, a gente vai estudar, se a gente vai comprar um livro, a gente vai até às vezes fazer uma viagem, a gente tem que considerar aquilo como um investimento, que futuramente vai dar algum ganho para mim. Eu não posso fazer só porque eu vou fazer naquele momento e tá saindo muito legal. Que a gente pode pensar no yoga em relação a essa coisa de gerar resultados, é que muitas pessoas pensam que o yoga gera o resultado de te dar disciplina. E que com disciplina você pode conseguir tudo aquilo que você deseja, né? Então aí tem essas duas lógicas que eu tô falando juntas na mesma frase. A primeira lógica, que é quando a gente fala de tapas, né, que é a tal que é interpretado como disciplina. Então vamos dizer que, na verdade, no momento que o Yoga Sutras foi escrito, não era uma sociedade capitalista e não tinha essa busca constante por resultados. Então qual é o resultado de ter disciplina? No caso, no Yoga Sutras, a busca é para entrar em Samadhi, né? Para você estar em conexão com o divino, conexão com você mesmo, buscar a sua autorrealização. Pode fazer nada esperando o resultado, isso chama Karma Yoga, né? Então, você faz as coisas porque elas têm que ser feitas, você faz bem, da melhor forma que você pode fazer naquele momento, sem ficar já na expectativa do resultado. Você não faz pelo resultado, você faz porque tem que ser feito. Vai praticar já nessa busca de ter disciplina, porque com o ganho da disciplina eu já vou ter o que eu quero, aí você já tá esperando então um resultado com a sua prática, num lugar de criar expectativa com a sua prática. E será que a prática de yoga realmente gera disciplina? Eu vejo que grande parte das pessoas que são disciplinadas no yoga, elas já são disciplinadas na vida. Muitas pessoas que não têm essa facilidade, não é o yoga que transforma elas. Na grande maioria das vezes do que eu já vivenciei, eu vejo que tem pessoas que não são disciplinadas, praticam yoga e também não são disciplinadas no yoga. E tudo bem também. Tem que ser uma coisa que vem de dentro, que a pessoa sente que aquilo gera benefício para ela de verdade, e um benefício que não é esse benefício desse resultado, não é um benefício que vai ser mostrado externamente. O benefício da pessoa simplesmente se sentir bem com ela mesma, sabe? Dela tá num estado de mais integração, de mais presença, de mais consciente do que tá acontecendo com ela, com o momento presente, mais fortalecida, né? E também se sentindo mais potente, mais dona de si, consciente também das ilusões que ela sustenta para poder sobreviver no mundo. Se a gente acaba pensando que tapas é essa disciplina que é do protestantismo, né? Que é trabalhe bastante, dê bastante de si, quanto mais você trabalhar, mais você vai ter tanto aqui no mundo material quanto você vai ter no mundo espiritual. E aí você coloca essa lógica dentro do yoga e fala que tapas está nesse lugar. Tapas está num lugar de você ir atrás e fazer coisas que precisam ser repetidas e às vezes elas ficam chatas e monótonas, porque o yoga é um processo lento e gradual, e Patanjali fala isso várias vezes no Yoga Sutras. Prática constante que vai criar esse fogo interno da transformação, né? E que vai também queimar as impurezas da mente que atrapalham com que você entre em contato com o seu eu verdadeiro ou com o Purusha, e que você consiga entrar em Samadhi. Se você fica na expectativa de entrar em Samadhi, você não vai entrar em Samadhi. Ele fala, né, que é uma flor que desabrocha. Então, os primeiros passos lá do Yoga Sutras, né, do Ashtanga, né, os primeiros passos são um esforço
da pessoa que ela tem que fazer. Agora, a parte mais meditativa da prática, inclusive o Samadhi, vai acontecer na hora certa que tiver que acontecer, e talvez também não é garantido que vai acontecer. É muito difícil você prometer resultados com o yoga. Você não deveria, do mesmo jeito que com psicoterapia, com qualquer tipo de cura, você não pode prometer cura. E você não pode prometer resultado, porque existem milhões de fatores influenciando a vida de cada pessoa, de cada praticante, e que vão influenciar em como a yoga vai agir na vida dessa pessoa, ou vai transformar ou não a vida dessa pessoa, se ela vai aderir ou não, e ela também, se ela não gostar e não quiser aderir, ela tá totalmente no direito dela. A gente acaba prometendo o resultado porque a gente vive nesse mundo capitalista que precisa vender o produto, e para vender você precisa prometer um resultado. E as pessoas que estão comprando também se colocam nesse lugar, né, de falar, eu só vou investir meu dinheiro se tiver um resultado. E aí se cria uma expectativa para se gerar esse resultado. E toda essa bola de neve, né, que vai se formando, o yoga também se coloca nessa relação de consumidor, num lugar de exigir ou de trocar de professor constantemente. Não gostei desse, vou para aquele. O transformador nessa relação é a relação, né, a relação constante, a transformação da relação. Essa coisa de conhecer, de ver como é a prática, o corpo da pessoa, isso vai gerando uma profundidade. E que a gente tá vivendo muito numa superficialidade, né? Tudo fica tendo que ser útil e superficial e objetificado. E como que a gente faz para sair, né, dessa bola de neve? Talvez nessa relação professor-aluno, nessa jeito como a gente quer vender o yoga como uma coisa que vai te transformar, que vai te melhorar, que vai gerar resultado, e na verdade a gente não pode prometer isso. Eu acho que se a gente conseguir sair dessa lógica, a gente consegue também sair dessa lógica do capitalismo de transformar tudo em mercadoria. Então, por mais que tenha que ter uma troca, né, financeira, porque professor de yoga também precisa pagar suas contas, eu acredito que talvez a gente pode sair dessa armadilha de continuar alimentando esse ideal, né, capitalista e neoliberal que a gente está vivendo, que a gente sabe muito bem que é justamente essas ideias que estão devastando o nosso planeta e a raça humana, inclusive. Para finalizar, eu vou ler um poema aqui que eu acho que vai ilustrar bem, do Luiz Antônio Simas. 3 porquinhos brasileiros. Crianças, peçam atenção. Para apresentar agora 3 porquinhos brasileiros. Cícero, o da viola. Heitor, mestre da folia. Prático, o engenheiro, que trabalha todo dia. Cícero sabe panteio, baião e chula raiada. Heitor é dos Santos Reis, do samba da madrugada. Prático não quer pandeiro. Viola não dá dinheiro, sanfona não dá morada. Cícero fez uma casa com a folha da palmeira que dança ao vento da beira do porto de Cabedelo. Trançou-a com graça e zelo que nem a mulher rendeira trançou as cordas do cabelo. Heitor fez casinha simples de madeira à beira-mar. Na porta, contra o quebranto, a arruda e o patuá. A pombinha do divino, a fé no Espírito Santo e a guia de Oxalá. Prático prefere pedra, tijolo e argamassa, trabalho e não quer de graça. Folia, fandango, canto, sem folê, sem acalanto, sem descanso no domingo, sem festa nem dia santo. Como estamos na floresta, aqui lobo mal não manda. Quem grita na nossa banda, ameaçando a porcada, é ela, a onça pintada, filha de Jaguatirica e Iaorutê da mata. Acontece que a felina escutou a barulheira que o prático fez. O martelo despertou a fome cruel da onça, que acordada decretou, é hora da comilança. Mas ouvindo a folia, a fera gostou da moda, e o prático aliviado deixou de virar presunto. A onça mudou de assunto, dançou no baque virado, caiu no samba de roda. Assim termina a história dos porquinhos brasileiros. Prático, o engenheiro, desistiu da martelada. Só descansa, dá risada, faz poder, toca pandeiro. Tá casado com a pintada. Espero que você tenha gostado. Deixa aqui seus comentários, conta o que você achou, se tem algo a acrescentar. Um beijo e até a próxima.